Salve, salve amigos da fotodocumentação! Você está no canal do GEPAF, o grupo de pesquisa Acervos Fotográficos. Olá, meu nome é André Ancona Lopes, sou coordenador do curso de Arquivologia da UNB e comecei há pouco nessa função. Trouxe comigo para falar com vocês também a minha vice-coordenadora, professora Angélica Cunha Marques. Olá, pessoal. Meu nome é Angélica, sou arquivista, formada aqui pelo curso de Arquivologia da Universidade de Brasília e estou na suplência da coordenação do curso, juntamente do professor André. E vamos falar para vocês um pouquinho sobre a história do nosso curso e a sua configuração atual. Eu lembro, professora Angélica, quando eu fiz a especialização em arquivologia lá em São Paulo, nos anos 90, que o curso da UNB estava sendo formado, e era um curso que estava sendo formado com uma perspectiva muito promissora. Hoje já se passaram 3 décadas e esse curso continua sendo bastante importante no cenário da arquivologia nacional. Eu acho que você, como ex-aluna do curso e prata da casa, por assim dizer, porque você fez mestrado e doutorado em ciência da informação, mas é sempre na faculdade onde o curso está ligado, e agora como suplente da coordenação, você poderia fazer esse histórico melhor, não? Justamente para tentar entender um pouco da identidade da arquivologia e do profissional arquivista no Brasil, eu direcionei o tema da minha dissertação de mestrado no sentido de levantar fontes documentais que pudessem possibilitar o entendimento da história da disciplina no Brasil. Na verdade, foi um grande quebra-cabeças, porque nós não tínhamos estudos sistematizados a respeito, nós tínhamos várias fontes documentais dispersas. Nós sabíamos que algumas pessoas tinham sido muito importantes na escrita dessa história da arquivologia no Brasil e, mediante a pesquisa documental que eu pude realizar, sobretudo no Fundo Arquivo Nacional, custodiado pela instituição na cidade do Rio de Janeiro, ficou muito evidente que a história da arquivologia, pelo menos até a década de 1980, foi protagonizada pelo Arquivo Nacional. O primeiro curso regular para a formação de arquivistas é criado em 1960, é o Curso Permanente de Arquivos, o CPA. Esse curso funciona no Arquivo Nacional até a década de 70, mais especificamente em 1977, quando é transferido para a FEPERJ, atual Unirio. Nessa mesma época, fora criado o curso de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria, considerado o segundo curso do Brasil. O terceiro curso, também do final da década de 70, da Universidade Federal Fluminense, e nós teríamos o quarto curso, justamente o da UNB, criado em 1990 e que entra em funcionamento em 91. É interessante, professor André, a gente registrar que, embora o curso tenha sido iniciado nessa época, houve uma tentativa de criação anterior, no final da década de 1970, junto ao então Departamento de História e Geografia da Universidade. Contudo, essa proposta não foi avante e só seria concretizada junto ao então Departamento de Biblioteconomia na década de 1990. Nós tivemos 3 cursos na década de 70, nenhum na de 80, e a década de 90 é inaugurada com o curso de Arquivologia da UNB. É importante esse histórico, Angélica, porque nos anos 80 e 90, até o princípio dos anos 2000, existe uma linha, por assim dizer, paralela à formação de arquivistas no Brasil, sem o diploma de carreira arquivística, que se dava pelos cursos de especialização. O curso de especialização da USP, a gente chegou a ter módulos do curso de especialização com 800 horas de aula, só de disciplinas de arquivo, que hoje, inclusive, é mais do que as disciplinas, por assim dizer, do núcleo duro que os alunos têm atualmente na UNB. Esses cursos de especialização, sobretudo da USP, ele cumpria um papel muito importante, porque a oferta estava restrita aos cursos do Rio e a Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Posteriormente aqui, e a USP sempre se caracterizou por receber
estudantes de convênio da África, de Moçambique, de Angola. Quando eu fiz, em 1990, eu tive uma colega do Peru e um colega de Moçambique, com quem eu mantenho contato até hoje. Então ele cumpriu esse papel muito importante. E o curso da USP ele vai perder protagonismo até se encerrar, sobretudo após a criação do curso de arquivologia na Unesp de Marília, no começo dos anos 2000. E aí no Estado eu acredito que ele perdeu a razão de ser. É importante a gente reconhecer a contribuição desse curso de organização de arquivos em um contexto, como você disse, professor, nós tínhamos pouquíssimos cursos de graduação no Brasil, considerando a extensão do nosso país, todas as demandas no escopo federal, estadual e municipal. Vale a pena lembrar que, a exemplo de você, outros professores dos atuais cursos de graduação em arquivologia vieram dessa especialização da USP. Aqui na UNB também fizeram esse curso de especialização o professor Renato e a professora Miriam, professora Darcilene. Nós podemos perceber que, além de ter sido longevo, ele acabou cobrindo essa demanda de formação num período em que o ensino de arquivologia era escasso, estava concentrado em poucas cidades aqui no Brasil. E é interessante que até hoje na cidade de São Paulo nós não temos um curso de graduação. Eu tive notícias de que foi criado um curso à distância, mas enfim, é algo muito novo e a gente nem tem muitas informações a respeito. O que nos leva à própria questão número 2 que nos colocaram, que é o que faz um arquivista, quais são as opções atuais para o mercado na área. E uma das coisas que eu queria destacar, as pessoas não sabem, a lei de arquivos do Brasil é uma lei bastante tardia, porque ela é promulgada pelo Collor de Mello em 91. É muito interessante, professor André, que ao longo da nossa formação é muito comum as pessoas nos questionarem. Já tem até um clichê, arquivo o quê? Isso desde familiares, amigos, as pessoas que estão conosco nos nossos ambientes de trabalho quando nós fazemos estágios ainda durante o curso. E essas pessoas geralmente ficam muito surpresas quando nós explicamos quais são as atribuições de um arquivista. Então, aquele estereótipo de que o arquivista é uma pessoa que não foi muito bem aceita em um setor e foi mandada para o arquivo como um tipo de castigo para cuidar de papel velhos, isso é, na verdade, uma imagem ultrapassada. Muitos ainda atribuem a profissão de arquivista ao passado, mas, na verdade, nós organizamos documentos que foram produzidos no passado, conforme as demandas do presente e já fazendo algumas prospecções em relação às demandas de informação do futuro. A gente trabalha com gestão de documentos e informações, independentemente do suporte. Isso quer dizer que a gente não trabalha somente com documentos em papel, mas em quaisquer meios. E de acordo com as técnicas e tecnologias de cada época, nós temos suportes variados. Nós tínhamos informações nas pedras, depois nós passamos a ter tecido, pergaminho, mais tarde o papel, até que nós chegássemos nas mídias eletrônicas e digitais atuais. Então, para o arquivista, embora ele tenha que conhecer as medidas adequadas para evitar a deterioração desses suportes, o que mais conta é o conhecimento e a preservação do contexto funcional de produção e acumulação dos documentos. O que isso quer dizer? Que nem toda atividade de uma pessoa física ou de uma instituição gera documento, mas que com certeza todo documento é consequente, é decorrente de uma atividade de uma pessoa física ou de uma instituição, que pode ser pública ou privada. Então, todos os documentos que nós devemos conhecer, reconhecer, identificar, classificar, avaliar, descrever, preservar, restaurar, eles fazem parte de um conjunto orgânico, que nós chamamos de fundo, diferente do conjunto de documentos que formam a coleção de uma biblioteca ou de um museu. Uma coisa muito importante nisso que a professora Angélica está colocando, a gente pode ver a função essencial que os arquivos exercem hoje no recente noticiário político do Brasil. É sempre colocado em pauta
tal coisa foi feita ou não foi feita. E a grande questão que se coloca aos arquivos, e a nossa grande responsabilidade, não é apenas com a informação, mas isso que a professora Angélica acabou de falar, do contexto. Então a gente tem a capacidade de provar. Não basta simplesmente aportar uma informação, mas essa informação ela tem que ser disponibilizada com a capacidade suficiente de prova. É nesse sentido que os arquivos são uma ferramenta fundamental também para o direito, porque eles vão garantir a permanência da cidadania. Os arquivos hoje eles se conectam com o acesso à informação, com direitos de comunidades, com direitos de cidadãos. Isso me fez lembrar de um texto da professora Heloísa Liberali Bellotto, que, inclusive, salvo engano, esteve à frente do curso de especialização ao qual nós nos referimos há pouco, juntamente da professora Ana Maria de Almeida Camargo. Fazendo um parênteses, Angélica, a Heloísa é o grande nome de semear arquivologia no Brasil, a formação em arquivologia no Brasil. O curso de especialização da USP, toda essa longevidade dele, os efeitos benéficos que ele teve, se deveram em muito à participação da professora Heloísa e à formação dos cursos de arquivologia no Brasil, sobretudo de Brasília e o da Unesp de Marília. Não é que tem o dedo da professora Heloísa, tem a mão, o braço, tem o perfil da professora Heloísa na grande responsabilidade pela montagem desses cursos. É importante lembrança, porque ela, de fato, esteve presente na concepção, na aprovação do curso de arquivologia aqui da Universidade de Brasília, juntamente da professora Lídia Alvarenga, da UFMG, e a professora Bellotto, em um dos seus textos, ela diz que os documentos de arquivo eles servem para provar ações do presente para que elas sejam testemunhadas no futuro. Então, se a gente olhar com atenção esses verbos provar e testemunhar, a gente consegue apreender a dinâmica e a importância dos documentos de arquivo para diferentes gerações. E não somente olhando para o passado, como muitos ainda percebem essa visão do trabalho do arquivista. Um grande arquivista catalão, João Boadas, ele sempre diz: a arquivologia é a ciência do futuro, é o que nos permite imaginar e pensar e nos mover para o futuro. Eu acho que essa seria a grande mensagem do que é que faz um arquivista, da importância da profissão. Nos perguntam aqui quais são as opções atuais para o mercado de trabalho. Existem inúmeras opções. Em Brasília, obviamente, a maioria das opções está concentrada no setor público, na organização de toda a massa documental da administração. Mas a profissão não se resume a isso. Qualquer empresa, qualquer ente jurídico produz documentos e a gestão desses documentos, não só com a finalidade de prova, mas com a finalidade de amparar os próximos passos, de ajudar no planejamento do crescimento desse ente jurídico, é fundamental que tenha um arquivista. Os nossos alunos eles fazem estágio em empresas distribuidoras de insumos de papelaria, companhias de seguro, cartórios, além dos órgãos públicos, porque aqui em Brasília tem essa singularidade, como você mencionou, mas há que se considerar também os documentos pessoais. Todos nós produzimos, recebemos e acumulamos documentos em razão das nossas atividades, considerando-se a legislação em vigor. Então, existem fundos pessoais que, inclusive, têm uma visibilidade social junto à comunidade, junto à sociedade, até nacional, de artistas, de escritores, de pessoas que têm alguma publicidade. E eles podem ser, inclusive, considerados de interesse público, não que esses documentos eles se tornem públicos, mas dada a sua importância para uma dada comunidade, eles podem passar a ter interesse público. Então, o arquivista tem possibilidades muito variadas de atuação, conforme as peculiaridades da cidade ou conforme os seus interesses, conforme a sua especialização. Tanto que na nossa formação nós precisamos cursar disciplinas de outras áreas, além, obviamente, do núcleo duro da arquivologia. Então, o currículo aqui do curso da Universidade de Brasília, por exemplo, é composto por disciplinas obrigatórias
da história, administração, direito. Antes nós tínhamos disciplinas da contabilidade, que agora se tornaram optativas, da estatística também, que antes eram obrigatórias e agora se tornaram optativas, da biblioteconomia, da museologia. Então, o currículo do curso de Arquivologia da Universidade de Brasília possui uma diversidade de disciplinas que propicia que o aluno possa atuar em diferentes áreas de instituições, tanto públicas quanto privadas, ou mesmo se optar por se especializar na organização de acervos pessoais. Eu vou dar 3 exemplos rápidos aqui. O exemplo óbvio, a organização dos arquivos do poder público. Então, em qualquer setor do poder público que você vá em Brasília, você vai ter o dedo de um arquivista ali, quando os arquivos estão minimamente bem organizados. Na biblioteca da UNB existem os arquivos do Carlos Lacerda, que é uma personalidade pública, nesse sentido que a professora Angélica se referiu a ter mais publicidade, a ter proeminência pública. São os arquivos do Carlos Lacerda, são arquivos pessoais, mas têm um caráter público. No Instituto de Estudos Brasileiros, na USP, eles se especializaram num nicho que são arquivos de intelectuais e artistas. Então estão os arquivos do Mário de Andrade, do Graciliano Ramos, de uma série de personalidades aí do meio artístico do Brasil. Um outro foco de trabalho foi feito por uma empresa dedicada à memória institucional. Eles fizeram, na época, 50 anos de Volkswagen do Brasil. E aí fizeram um grande material retrospectivo e para isso é necessário a ação de um arquivista. Mas é óbvio que a Volkswagen não faz algo retrospectivo há mais de meio século simplesmente para trabalhar com o passado. A Volkswagen não tem essa perspectiva com o passado. A Volkswagen faz isso pensando na atuação futura que ela vai ter, pensando na própria expansão da companhia, nesse sentido que a gente está comentando, a importância de pensar os arquivos com o olho no futuro, é o olho no horizonte lá na frente. E nesse sentido, quando uma instituição cuida da sua memória, da sua história, propicia a organização dos arquivos como instrumentos valiosos, existe uma interface social muito importante, em que os empregados, os empregadores, pessoas que tiveram alguma história, lembrança ligada à instituição se veem representadas. Então, essa perspectiva social dos arquivos tem sido valorizada e mesmo as instituições privadas têm se empenhado em promover a divulgação da sua memória, da sua história por meio desses documentos, que inclusive, em algumas ocasiões, chegam a ser expostos. Essa perspectiva multidisciplinar que a professora Angélica colocou, das várias disciplinas que o curso tem, é importante a gente destacar que elas interagem ao longo de todo o processo formativo do aluno. E atualmente a gente está passando por um processo de implantação de um currículo novo que valoriza justamente essa atualidade, as novas demandas que são colocadas para o arquivista. Além das disciplinas, é importante frisar que a formação do nosso aluno de arquivologia não se dá somente em sala de aula, se dá em atividades de pesquisa, em atividades de extensão, e nas atividades de pesquisa a gente tem uma boa qualidade na Universidade de Brasília, que além de sermos todos professores doutores, são professores doutores que trabalham com pesquisa científica. Isso abre diversas possibilidades para os alunos em se inserirem nos nossos grupos de pesquisa, participarem como ouvintes, por vezes, das nossas disciplinas de pós-graduação, trabalharem com iniciação científica nos diversos programas que a UNB tem. E o mais interessante, essas atividades de pesquisa e as atividades de extensão, elas contam créditos para a formação do aluno. Dentro dessa grande gama de atividades extra-classe, eu gostaria de destacar a importância do estágio obrigatório no currículo do curso. Porque o estágio obrigatório vai colocar os alunos em situações reais, vai permitir que efetivamente essa interface entre teoria e prática possa ser realizada. E o estágio obrigatório é fundamental que ele seja acompanhado na instituição por um arquivista de verdade e que tenha também, da parte do curso de arquivologia, um acompanhamento
que vai verificar se as atividades que os alunos estão executando são atividades de arquivo. O que a gente quer com o estágio é que ele dê efetiva formação prática para esse aluno. E a gente tem contato constante com os responsáveis pelos estágios nos diversos setores onde os alunos são encaminhados. E é muito importante para a gente que também está do lado de cá, dando aulas, receber os relatos dos alunos, as dúvidas que eles acabam tendo no decorrer das suas atividades no estágio, que por vezes eles conseguem conectar a teoria, às vezes não conseguem. E a gente vê justamente em que medida as práticas e a teoria dialogam ou não. Isso acaba dando muita dinâmica para o ensino. Quando os alunos desenvolvem atividades que sejam no escopo da arquivologia, em seus locais de estágio, eles acabam tendo a oportunidade de compreender melhor as interfaces entre os saberes e os fazeres arquivísticos, ou seja, entre a teoria e as práticas. Nesse sentido, essa formação diversificada, ampla, abrangente que a gente quer, não se dá em sala de aula somente. A ideia é que conhecimentos de sala de aula sejam colocados em prática, que haja sempre esse intercâmbio da teoria para a prática e vice-versa, da prática para a teoria. Porque a arquivologia é eminentemente uma profissão prática. Os saberes da arquivologia se constituíram a partir das demandas do mundo do trabalho, desde a antiguidade. Os saberes arquivísticos, os conceitos, os princípios, as funções arquivísticas que nós temos hoje sistematizadas em manuais, em livros, em cursos, em eventos, em periódicos, advêm das demandas práticas. Nós sabemos que os arquivos, ainda que eles fossem por vezes confundidos com as bibliotecas e os museus na antiguidade, eles acabaram tendo as suas funções ampliadas numa perspectiva administrativa, num primeiro momento que ainda, na verdade, é muito evidente. Ligados ao Estado, à administração do Estado, à gestão das atividades do Estado junto à sociedade, e que passaram a demandar que o arquivista tivesse competências não somente para fazer inventários de documentos, para atender as pesquisas historiográficas, mas também para atender essas demandas da administração. Aqui no Brasil nós temos uma situação bem peculiar, que é a submissão oficial da arquivologia à ciência da informação pela agência de fomento que faz a distribuição dos recursos de pesquisa. Certamente eu não concordo com isso, mas nós temos na tabela de áreas do conhecimento uma área que é a ciência da informação, dentro dela algumas sub-áreas, dentre elas a arquivologia e a biblioteconomia. Por que essa situação é atípica? Na França, por exemplo, quando nós falamos de arquivologia, nós temos um elo direto com a história, porque os arquivos servem à história. E isso não é pejorativo, isso não é desmerecedor. Muito pelo contrário, o arquivista na França, ele é muito bem reconhecido. É uma profissão de bastante reconhecimento social. Aqui no Brasil, nós entramos numa onda em que a ciência da informação ela passou a adquirir muita visibilidade na década de 90, sobretudo a partir dos anos 2000, embora essa tabela de áreas do conhecimento CNPq seja de 1984. Então, muitos discentes e até docentes vinculam a identidade da arquivologia à ciência da informação. Mas eu costumo dizer que existe uma precedência histórica da arquivologia em relação à CI. Segundo os manuais da nossa área, os manuais internacionais, a arquivologia começa a ser concebida como uma disciplina científica no século XVI, antes mesmo do manual que teve grande repercussão internacional, o Manual dos Arquivistas Holandeses de 1898. E a ciência da informação é uma disciplina que é anunciada como tal no meados do século XX e que passa a ter uma grande projeção, e essa projeção aqui no Brasil, ela chega inclusive a hierarquizar essas disciplinas voltadas à gestão da informação, de documentos, colocando a arquivologia como uma sub-área da ciência da informação. Bem, mas como eu disse, existe uma precedência histórica da arquivologia em relação à ciência da informação e nós não podemos, eu costumo dizer que seria uma grande irresponsabilidade nossa, esquecermos essa precedência histórica. Um dos maiores historiadores do século XX, Fernand Braudel,
Ele falava que o maior pecado que alguém pode cometer é o anacronismo, é buscar conceitos e vontades e desejos de um tempo e transportar isso para um tempo anterior. Essa noção da arquivologia como a ciência dos contextos, como diz a Luciana Durante, que tem a Perfeito. capacidade não apenas de informar, por isso que essa vinculação automática, arquivo ciência da informação, também não desce para mim, porque nós temos a obrigação de informar, mas de provar. Por isso que é necessário o documento. É aquele dito popular: mata a cobra e mostra o pau. Não adianta simplesmente falar tal coisa ocorreu. Muito bem, tal coisa ocorreu e onde é que essa ocorrência está provada? E a gente está assistindo exatamente esse tipo de situação no candente noticiário político atual, onde informações são trazidas, muitas vezes informações com contextos, de data, de dia, de pessoas, mas onde é que está a prova? E a prova é o que acaba decidindo. E é isso que os arquivos fazem desde sempre. E a prova está no documento. E no documento de arquivo, a informação é um componente, mas não é o único. Nós temos o suporte, a informação, mas o que é mais valioso para a gente é esse contexto que permite a identificação do produtor, do acumulador, dentro de qual atividade, de cada função, ou seja, para que o documento tenha esse peso de prova e de testemunho. Essa premência do contexto agregado de tudo isso que a professora Angélica comenta, que é o que a gente chama de organicidade, é o que vai diferenciar as três disciplinas que tem guarida na Faculdade de Ciência da Informação: arquivologia, biblioteconomia e museologia. A gente está preocupado com o contexto, com a organicidade, com a capacidade de prova de atividades administrativas. Obviamente que são atividades administrativas que tenham interesse social, que tenham interesse histórico. A museologia, ela também tem essa preocupação, mas ela não tem tanto essa preocupação de prova. E a grande perspectiva da museologia é uma perspectiva mais abrangente, ligada à sociedade como um todo. Então, podemos dizer que essa questão mais particular, mais específica do cotidiano, sempre se comenta que os arquivos eles são como um espelho, eles refletem o funcionamento dessa entidade. E como um espelho, a função dos arquivistas é justamente recuperar aquilo que não existe mais. As atividades já se foram. É como se fosse um fotógrafo do passado. É como se fosse alguém que registra os grandes momentos das instituições, das empresas, das pessoas, esse grande rol de possibilidades de atuação que a gente comentou. Essa é uma das grandes diferenças. Por exemplo, para a biblioteconomia é importante a informação. E eu vou me remeter a um exemplo do arquivo do Mário de Andrade. Eu trabalhei num projeto que era o dicionário musical que o Mário de Andrade planejou, arquitetou, mas não executou em vida. E para cada verbete existia nos envelopes, que era a planilha Excel que ele usava na época, a indicação de um livro e de uma página. Para a biblioteconomia, se vai pegar, por exemplo, o dicionário do Câmara Cascudo para ver, supondo, o verbete tambor, não importa para a biblioteconomia qual versão seja do dicionário. Para a arquivologia importa, porque tinha que ser o livro da biblioteca pessoal do Mário de Andrade. Porque onde era essa referência indicada na página, ele tinha feito anotações. Então não é simplesmente o livro, mas é aquele livro pensado como um documento de arquivo no contexto, no rol das atividades daquele pesquisador, daquele intelectual, que vai permitir que a gente entenda para que finalidade ele estava. E nesse sentido, o documento de arquivo é único. O professor André há pouco mencionou Luciana Durante, que é uma professora e pesquisadora, ela é italiana, mas na verdade o vínculo institucional é canadense,
que ela tem um texto de 94, mas que para mim é muito apropriado, que é Registros Documentais como Provas de Ação, em que ela apresenta as 5 características dos documentos de arquivo. E uma delas é justamente a unicidade. Não que as cópias sejam proibidas. Existem, inclusive, cópias que têm valor de original, porque é possível, por exemplo, que na ausência do documento original, uma cópia passe a ter valor de original, mas a unicidade dentro de uma cadeia documental, dentro de um contexto, que é justamente esse exemplo que o professor André deu do livro original, com os comentários que o escritor. E outras características que ela aponta, que eu acho que demarcam muito bem as diferenças entre documentos de arquivo, biblioteca e museu, assim como das instituições que guardam, que preservam esses documentos, é a naturalidade. O documento de arquivo, ele é naturalmente decorrente da atividade de uma pessoa, conforme a legislação daquela época, legislação nacional, institucional. Diferentemente dos documentos de coleção, que são abrigados em bibliotecas e em museus. Os documentos que formam uma coleção são escolhidos artificialmente. Então, nós podemos optar por ter uma determinada coleção e, quando nós não tivermos mais interesse, nós pararmos de colecionar. No caso dos documentos de arquivo, não. Enquanto houver atividade de um determinado produtor, que pode ser uma pessoa física ou uma instituição, haverá certamente a produção, o recebimento e acumulação desses documentos dentro do que nós chamamos de fundo aberto. Então, quando a pessoa falece ou quando a instituição deixa de funcionar, certamente não haverá mais atividades e, consequentemente, não haverá mais a produção, o recebimento e acumulação de documentos em razão das atividades que outrora eram realizadas. Esse texto da Luciana Durante, ele tem outras 2 características muito importantes, que é a autenticidade, no sentido de que os documentos de arquivo são sempre autênticos, e a serialidade, que é uma decorrência da naturalidade. Ou seja, a gente automaticamente, ao executar alguma ação, deixa registros, deixa traços. Então, eles naturalmente são produzidos. E a 5ª característica, que sempre é motivo de bastante polêmica, e eu me divirto muito quando eu dou palestra, sobretudo a historiadores, é a neutralidade. A neutralidade não se refere à neutralidade do que está registrado nos documentos, e nem à neutralidade das ações. Se refere à neutralidade naquele sentido que foi colocado aqui antes, do reflexo. Então, o espelho, ele reflete a sua cara, neutralmente. Se você está bem arrumado, penteado para ir a uma festa, o espelho vai te apresentar uma imagem bonita. Se você acordou, está com gripe, está com uma cara derrubada, por assim dizer, o espelho vai mostrar uma cara feia. Então, a neutralidade do documento de arquivo é justamente o que permite que ele possa exercer a sua capacidade de prova. A gente deu exemplos aqui mais antigos, mas essas questões elas estão super candentes no noticiário político de hoje. Chega a notícia, por exemplo, de uma fake news. Não é a fake news que importa, é a fake news que saiu do celular de quem. E o registro de que saiu do celular de quem é justamente essa tal neutralidade. Por isso que as quebras de sigilo bancário, telemático, etc., são sempre motivos de bastante polêmica nessas comissões de inquérito, nessas investigações. Porque, naturalmente, automaticamente, em caráter serial, neutralmente, com autenticidade, estão aí todas as características, vai estar registrado que fulano, num horário X, falou com outra pessoa que, teoricamente, ele não poderia falar. É nesse sentido, e essa é a grande atualidade da arquivologia nos dias de hoje. Então, o arquivista, juntamente de outros profissionais, precisa garantir a autenticidade dos documentos e não necessariamente a sua veracidade. Por quê? A veracidade ela tem a ver com o conteúdo. O que foi registrado, o conteúdo do documento, pode ser verídico ou inverídico. Mas esse controle sobre o produtor, quem teve acesso ao documento, quando teve acesso, se houve alguma modificação, isso faz parte da autenticidade do documento, que é valiosa, eu diria que é sagrada para que o documento possa, de fato, provar
ações e possa testemunhá-las ao longo do tempo. Esse caráter da autenticidade vai exatamente subsidiar a pergunta seguinte, professora Angélica, que diz: quais são as principais coisas que um aluno de arquivologia não pode sair do curso sem saber? Eu diria, os grandes princípios, o princípio da proveniência, da ordem original, que vai dizer que mesmo que os documentos sejam relacionados ao mesmo assunto, o contexto tem que ser respeitado, ele vai ser separado. A ordem original, que tem a ver como cada entidade acumuladora foi guardando esses documentos, foi arquivando esses documentos para responder às suas demandas de ação arquivística, ou seja, de apoio à execução de atividades e de prova dessas atividades. E eu acrescentaria esse combo, essas 5 características que a própria Luciana Durante coloca. Eu diria que saber muito bem como trabalhar o contexto e a autenticidade do documento de arquivo. Porque a partir do momento que o documento de arquivo tem a sua autenticidade corrompida, ele já não serve mais para isso. Ele pode ser uma peça de coleção, ele pode ser de interesse decorativo, de interesse informativo, mas aí ele já não é mais documento de arquivo. Tudo isso que você mencionou, professor, converge para a alma dos arquivos, consequentemente da arquivologia e da profissão de arquivista, que é a organicidade. Então, quando nós conjugamos os princípios da proveniência, que por muitos é tido como sinônimo do respeito aos fundos, da ordem original, até da territorialidade, as 5 características dos documentos de arquivo, nós temos aquilo que qualifica os arquivos como objeto de estudo da arquivologia, diferenciando-os dos objetos de outras disciplinas como a biblioteconomia e a museologia. Eu diria que se os nossos alunos compreenderem as nuances, a complexidade da organicidade, eles estarão preparados para organizar, preservar, cuidar da autenticidade de quaisquer documentos, de quaisquer instituições ou pessoas. Porque, se preservando a organicidade, certamente a autenticidade também estará preservada, o sentido dos arquivos preservados e a sua função maior de provar, testemunhar, será assim potencializada. E justamente essa potencialização é que permite que os arquivos sejam uma disciplina com a cara voltada para o futuro, olhando para adiante. Os arquivos são uma das principais disciplinas que permitem a gente pensar e imaginar o futuro. Não há imaginação do futuro sem conhecimento do passado. Saudações fotográficas a todos e até a próxima. Um abraço.